retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os 3 tesouros, as 3 joias, Buda, Dharma e Sangha. Com alegria estou aqui hoje com vocês, ao vivo no Facebook, Rádio Mundial, Momento Zen. Eu e hoje Otávio Leal que me acompanha. Oi, Otávio, que bom estar você aqui. Para mim também, monja, fico muito feliz. E como quando nós estamos juntos eu sempre começo, né, puxo um tema. Diga. Eu queria... Tem uma história, dizem que é uma história zen, que se chama Quem dá é que deve agradecer. Quem dá é que deve ficar grato. E é uma história de um monge e que ele recebe uma doação de um camponês, mas uma doação muito rica, ouro, prata, joias. E o monge ou o mestre coloca as doações de lado. E a pessoa que doou fala assim: estou te dando ouro, prata, rubis, você colocou do lado? E o mestre fala: sim, eu recebi, eu vi que você fez uma grande doação. E o sujeito fica meio assim e fala: mestre, eu estou te doando muito dinheiro, muito ouro, muito rubi. Você tem certeza que você tem noção de quanto eu te dei? E o mestre fala: você quer que eu agradeça? E o doador diz: eu gostaria que você agradecesse, é uma gentileza. E o mestre diz: quem dá é que deve agradecer. Se tem a condição de dar, né? Coloca como o certo é dar, né, monge? Não reter. É isso mesmo, é bem interessante. E eu estou vendo aqui no boletim do Zendô, agora de agosto, julho, agosto, setembro, que a senhora fala das 6 perfeições do budismo e tem essa dana paramita. É a primeira delas, é uma das coisas que caracteriza o budismo Mahayana, que se chama do grande veículo, que a gente sempre começa com cuidar do outro, mas na verdade não há outro, né? Quando você cuida do planeta, você está cuidando de você. Quando você está fazendo uma ação benéfica para alguém, é alguma coisa que é para você. Por isso eu acho muito interessante a frase, né? Aquele que faz o bem é que agradece a oportunidade que teve de fazer o bem. Havia o monge Sato, hoje em dia ele é responsável pelo templo lá de Brasília. E uma vez nós estávamos num encontro sobre fome zero, interreligiosa, há muitos anos atrás. E ele disse: nós devíamos agradecer a oportunidade que este país nos dá de que podemos ajudar a quem precisa. Que lindo, é, né? Bem essa posição que é importante, né? Hoje eu fiz um enterro. Eu estava me lembrando, hoje à tarde eu fui a um senhor japonês da província de Okinawa. Morreu com 86 anos e foi muito interessante. Ele tem um filho único que é o meu acupunturista, que é o Dr. Shigemi. E ele dizia, o Shigemi no final, lamentando, triste porque o pai morreu, ele dizia: eu não entendia quando era criança como meu pai cuidava tanto dos okinawanos. Sempre envolvido na colônia de Okinawa, com as pessoas da província de Okinawa. Existe um kaikan, que se chama um local de encontro dos okinawanos, tem eventos. Okinawa, onde tem as artes marciais, o karatê, tem música maravilhosa, sabe? É toda uma tradição um pouco diferente do resto do Japão, porque ficaram muito próximos da China. Então tem características bem particulares de lá. Inclusive a religião, o tratamento com as preces, é bem bonito mesmo, né? E este senhor, hoje, eu tive a honra de poder fazer o trabalho antes do enterro. E é uma coisa de sempre pensar. Semana passada eu tive que enterrar um aluno meu. As orações? Sim, o Anjo Palumbo, não sei se você conheceu, ele era um artista plástico e ele estava criando no centro de São Paulo, ali em frente ao Poupa Tempo, ali da Sé. Ele alugou um prédio todo, que seria um prédio para artistas plásticos poderem relocar, paper box. Fez muito, muito interessante. Ele tinha uma doença raríssima que se chamava talassemia. Talassemia é uma doença que dá no continente mediterrâneo. E a hemácia parece que é isso, eu não entendo bem, mas o núcleo da hemácia, que devia ter uma determinada forma, não tem essa forma. E o que acontece? O corpo absorve muito ferro, e ferro demais endurece.
Então é uma doença muito, muito séria. E ele foi presidente da Associação das Pessoas que têm talassemia. O que eu achei muito bonito é isto, que ele não se lamentava da sua doença apenas, claro, deve ter tido momentos na infância e na adolescência, mas ele surfava, foi um artista plástico, morou em vários lugares do mundo, mas ele se tornou um emissário de como que podemos curar essa doença. No processo, ele se tornou também diabético. Também foi participar da Associação dos Diabéticos, de como ajudar as pessoas que têm diabetes. Então, eu acho muito importante que, se a gente tem alguma deficiência, alguma necessidade especial, ou não isto, mas se eu faço parte de alguma família, de algum grupo, que eu possa ajudar esse grupo. Este é o senhor de Okinawa, ele é um dos fundadores dessa associação de Okinawa, a vida inteira trabalhando. Meu filho não entendia por que meu pai trabalha tanto pelos outros, né? Ele só agradecia. Que bom que eu posso trabalhar pelos outros. Que bom que eu posso fazer o bem aos outros. Que bom que eu posso pensar nos outros e não só em mim. Que é o oposto do corrupto, né? Daquele que só pensa em si, que o coração não está íntegro, só vê um pedaço, só penso em mim mesmo. E é o voto do Bodhisattva. Como fazer o bem a todos os seres, como fazer com que todos atravessem esse rio do nascimento, velhice, doença e morte em tranquilidade. É o que faz você na uma universidade, não é? Monja, Me fale um pouco da uma universidade agora. Eu vou ter que interromper vocês um segundo, porque eu tive que trocar de posição com o Otávio por causa do fio da tomada aqui, que o telefone estava sem carga. E o Otávio acabou ficando de costas para quem está sintonizado no Facebook então ao vivo agora. Fica aqui ao lado da monja. Aqui, Otávio, olha lá. Vem. Nós falamos no mesmo microfone. Vem isso. Então, aqui, ó, pode puxar para aí. Tranquilo, pode puxar. Pronto. Isso. Agora sim, então estamos de frente. Reestruturados estamos. Sim, muito bom, muito bom. Que bom. Tem alguma pergunta, aproveitando que você... Eu perguntei para ele da uma universidade. Exatamente. Porque eu acho que uma universidade é um espaço que faz muito bem às pessoas. Eu tenho encontrado pessoas no Brasil todo, em vários lugares que eu vou, e dizem, eu sou aluna do Otávio. Eu fui aluna do Otávio. Eu fiz o curso numa universidade, fiz naturopatia, fiz yoga, ele me curou de várias dificuldades que eu tive. Feliz. Então eu acho importante, porque às vezes as pessoas não sabem, pensam, é uma universidade, né? E é um lugar diferente, é a universidade, mas é humana, não é? Me diga, fala um pouquinho. A uma universidade tem uma coisa que a senhora vai gostar, eu acho, ou vai ficar surpresa. Quando eu dou aula, eu tenho uma sala que é sala onde eu ministro mais aulas. Então as pessoas ficam olhando para mim, e eu olhando para ela. E lá no fundo tem uma foto que eu fico olhando para as pessoas e para essa foto, que está eu e a senhora de mãos dadas. Então a senhora faz parte desse projeto que é uma visão ecumênica, né? Apesar de eu me identificar tanto com o budismo, o Osho, ele, que foi um grande mestre para mim, ele, no começo da vida dele, falava muito de tantra, estava muito envolvido com a sexualidade, com coisas bonitas também. E no final da vida do Osho, os 6 últimos anos, ele teve um problema também sério de saúde. E ele falava assim, de todos os caminhos, o Zen é o mais direto. Que interessante. E eu, o que é Zen, o que não é Zen? E um dia, nos anos 90, a senhora me corrige, eu vi a senhora dando uma entrevista para Marília Gabriela. Sim, foi. E existia uma questão política, né, com o budismo aqui no Brasil, e eu falei, isso é Zen. Tem uma monja Zen aqui em São Paulo, porque eu ia na Liberdade e não tinha muito acesso. Então a nossa escola é uma escola ecumênica e eu tenho essa identificação muito grande com o Zen budismo. Inclusive nós estávamos conversando lá fora, o Rabino Sobel também deu muitas palestras na uma universidade e nós trocávamos por massagem. E o Gaiarsa? Também dirigimos uns grupos lá de trabalhos corporais. Interessante. Então, na uma universidade tem uma grande
gama de aulas, de cursos, de atendimentos, não tem? Tem bastante cursos. Então. Com essa visão ecumênica, naturopatia, yoga, e tem o curso de terapeutas quânticos. Olha que lindo. Que a monja Reishin isso dá que vai palestra, dá aula, porque antigamente a senhora deu algumas, mas a senhora é muito ocupada, eu nem peço. Eu fico muito contente quando as minhas discípulas e discípulos podem assumir posições. E agora que eu já estou aqui no Brasil desde quando? 90 e poucos, né? Eu fico muito contente que alguns já estão assumindo mesmo. Eu tenho um monge que está em Pedra Bela, que ele tem o seu próprio templo lá, ele começou a fazer meditação comigo. Uma monja no Rio Grande do Sul, Ixim, que também tem sua própria sanga. A sanga no Rio Grande do Sul, que tem um casal de monges que é grande lá, o maior lugar que nós temos, tem 35 alqueires, hectares, eu nem sei, é enorme. E vai ter uma ecovila lá, tem um Buda de 9 metros de altura, é muito bonito. E aqui em São Paulo eu tenho alguns, o monge Ryozan, a monja Reishin e a monja Zenchu, que é a minha mão direita, vamos dizer, na comunidade, que se formou no Japão. E a monja Wahô, que abriu uma salinha ali pertinho do Hospital das Clínicas. Então é importante para a gente formar pessoas, né? Formar multiplicadores, né? Que é o que você faz numa universidade, né? Que eu encontro pessoas dizendo, não, agora eu dou aula de yoga, agora eu sou professor de naturopatia, me formei numa universidade. Então, acho que tem uma tarefa aí que a gente está linkando com isso, né? Que bom que eu posso dar aula. Sim. Não é só que eu posso receber ensinamento, porque na hora que você está dando ensinamento, você está recebendo. E para dar ensinamento, a gente tem que se preparar, não é isso? Então, nos obrigam com perguntas, com questões que nos fazem refletir e procurar e pesquisar. Eu acho de uma riqueza incomensurável. E até pessoas que chegam para mim e falam, eu me iluminei. Aí eu falo, então você vai falar isso para a monja Coen. E aí eu pergunto, o que você vai fazer com isso? Muito bom, está iluminado. E agora? Agora, monja, antes do Nilo trazer algumas perguntas, tem uma coisa que a senhora falou tão bonita lá fora, eu queria compartilhar que essa questão aqui eu estou vendo de palavras de compaixão, né, palavras de generosidade, paciência, e hoje, principalmente com o advento de Facebook, YouTube, como é fácil, às vezes, destruir uma pessoa. Sim. Ou agredir. Nós já falamos em alguns programas sobre como nós economizamos elogios. Sim. É muito raro encontrar um elogio. Talvez no nosso mundo, sim, que é um mundo mais espiritualista, enfim, dizer, mas tanta crítica. E a senhora usou um termo, falando do Rabino Sobel, né, que ele teve aquele episódio da gravata. A senhora usou um termo tão bonito, qual que era aqui, a respeito disso, né? De como nós, por um ato, muitas vezes nós... às vezes uma pessoa que teve uma carreira tão bonita, fez tantas coisas de bem para o Brasil, para o mundo, para toda a sociedade da época, todas as dificuldades que nós passamos naquelas eras, junto com o cardeal de São Paulo e tudo, e de repente ele tem uma falha. E por essa falha, toda a sua vida e toda a sua carreira parece que é destruída. Né? Parece que só se fala da falha e do erro, e é uma coisa que eu tenho batalhado muito em todos os lugares que eu vou, e dizer para as pessoas, gente, tem coisas boas no mundo, tem pessoas maravilhosas, olhe para as coisas boas, olhe a flor desabrochando, a lua no céu, a chuva, o vento, olhe pessoas honestas, corretas, tanta gente boa, que às vezes pode ter falhas e erros. Buda dizia isso, e depois o mestre Dogen, que é o fundador da minha ordem do século XIII no Japão, ele vai dizer a mesma coisa. Assim, se você encontra um professor, alguém que tem para te ensinar alguma coisa, pegue isso que é bom. E as faltas, os erros que essa pessoa tem, não é com você. É o karma dessa pessoa, é a caminhada dela. Você não tem que pegar os erros e as faltas e nem querer corrigir esses erros e faltas. Mas, às vezes, a própria presença de um aluno nos melhora. Eu, por exemplo, estou fazendo um treinamento comigo. Eu, às vezes, fico brava. Eu perco a paciência com os meus alunos. Eu falo mais durinho, assim, sabe? Como diz, pegue aí logo. E eles não gostam, ficam tristes. Então, eu resolvi, cada vez que eu falar com rudeza, eu termino a frase dizendo, anjinho.
Então, você não viu logo Anjinho, que é para mim. E tem alguns alunos, a Monja Reishin, por exemplo, diz, Sensei, não me chama de Anjinho, por favor. Porque eu preciso me treinar. Eu não posso ficar falando com rudeza para os meus alunos se eu não quero que eles sejam rudes. Mas se eu sou rude, como é que eles não vão ser? E acabam repetindo. Então, aquilo que eu faço pela minha insuficiência como professora, pela minha falta de paciência, muitas vezes, de esperar que aquela pessoa encontre o caminho e desabroche por si mesma, querer apressar o processo, eles repetem com as pessoas que chegam na comunidade. E não é bom isto. Não é bom. Então, eu estou me treinando. E eu acho importante saber isso, que um professor, ele não está completo e fechado em si mesmo. O processo de ensinar e de estar junto, e não é ensinar, é aprender junto, né? Vai nos melhorando. E eu espero que você que está me ouvindo me ajude a ser uma melhor professorinha, porque eu ainda não sou excelente. Estou no caminho e eu quero chegar à excelência. Mas esses são os que são mesmo. Quem diz que já está pronto, né? Aí... Diga, Nilão. Bom, aqui nós temos a Rose, de Rancho Queimado, em Santa Catarina. Feliz da vida, porque pode acompanhar pelo Facebook Live. A Heloísa disse que vai visitar o templo de Viamão nesse fim de semana. Ah, muito bom. E a Kátia, que está em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, também agradece muito ouvir um ser tão iluminado. A Kátia, eu vou abrir um parênteses porque ela é minha amiga de infância. Um beijo para você, Kátia, fecha parênteses. Então, Kátia, que bom. Nós temos aqui, Roshi, duas questões paralelas e profissionais. A primeira questão é da Sara, que foi uma questão que ficou pendurada da semana passada, não deu tempo para abordar. E a Sara diz: não sei como realizar meu grande sonho, como se não soubesse que passo dar. Como nos intuirmos para saber dar o passo certo? A Ana Luísa, por outro lado, diz: parei minha vida profissional para cuidar da avó e da tia-avó. Todos os dias agradeço a oportunidade de ter cuidado delas, mesmo não sabendo como será o meu futuro profissional. Muito bem. O que são nossos sonhos se nós não damos o primeiro passo? E é o primeiro passo que você vai perceber se ele foi certo ou se foi errado. Mas se enquanto você ficar esperando e o que será correto, como que eu faço, como não faço, você não sai do lugar. Então fica só imaginando. Eu não sei o que você sonha, não sei qual é o seu sonho. Mas como é que você realiza um sonho? Pondo em prática. O que você acha, Tati? Eu, baseado nos ensinamentos que eu tenho da senhora, também existe o sonho do ego e do ser. Não existe, monge. Existem desejos que vêm, ainda mais atualmente, né, com tantas coisas para se comprar, para se ter, para se viajar. Esses filósofos agora, Karnal, Cortella, sempre falam que a dor vem muito de termos muitas opções demais. Então talvez pensar nisso, não é, monja? Existe o sonho do ser e do ego, ou não? É verdade. Qual é o seu sonho verdadeiro? Seria um pouco, qual é a sua necessidade verdadeira? Você é capaz de ouvir dentro de si mesma, e aí você vai saber, porque você vai ser movida por essa força interior, e não pelo ego, como você diz, pela vontade de aparecer no mundo, de ser conhecido, de ser famoso. Encontrei um menino esses dias, eu não me lembro o nome dele, infelizmente. Nós estávamos no Rio de Janeiro, onde teve a abertura do YouTube Space. Maravilhoso. E juntaram 80 pessoas que são grandes, têm grandes canais de muitos seguidores, de milhões de seguidores. E este jovem, muito bonito, magrinho, ele disse para mim: monja, eu tenho milhões de seguidores, eu sou muito rico. Tudo que eu queria eu já obtive. E está tão vazio. Porque obteve tudo aquilo que é fora. Ele disse assim: pessoas querem ser como eu era, como eu sou, eles querem ser quem eu sou. Eu falei: por que você não os ajuda a ser quem eles são? Nossa, que linda isso. É só essa mudança, né? É por aí. E a jovem que está cuidando da vovó e da tia-avó... Ela escreveu a oportunidade de ter cuidado delas, então não sei se já são falecidas. Se faleceram ou não, pois então, a gente recomeça.
Recomeça. E se isso não atrapalhou, isso engrandeceu você, são méritos incomensuráveis. Quando a gente pode cuidar de alguém que precisa, de novo, você tem que agradecer, como falou bem o Otávio no começo, de alguém que tenha chegado e tenha precisado de você. E você pôde cuidar. Você está melhor, você não está pior do que quando você parou o seu trabalho. Você tem uma experiência agora que pode trabalhar melhor com outras pessoas. Então, use isso até no seu currículo. É uma coisa boa, não é uma coisa má. Eu parei alguns anos para cuidar de pessoas que precisavam de mim. E vou voltar agora ao mercado de trabalho e, portanto, você vai ter que pegar funções que eram não tão altas como você tinha antes, mas você pode ter certeza que você logo chegará onde você estava e vai passar adiante se realmente se dedicar. Uma coisa importante é isso, é fazer o seu melhor, sem se preocupar, seja qual for a situação que ofereçam para você de trabalho, aceite e faça o seu melhor. É só o que eu posso recomendar, não é? A Mel Daisy pergunta como curar a fibromialgia, porque está me imobilizando. Já o André da Vila Zen, em Viamão, diz o seguinte: a senhora lançou um livro sobre depressão. Como a prática Zen pode ajudar a lidar com a ansiedade? Porque é uma pergunta que fazem muito para ele. Pois é, né? Eu acho que o Zen, ele ajuda a gente a lidar com a gente, com tudo que possa ter, ansiedade, tristeza, alegria, depressão, tudo faz parte, porque nós somos seres múltiplos, com múltiplas possibilidades, e quando eu conheço a mim mesmo, e essa é outra frase que o Karnal fala, mas ele não fala sobre o Zen, ele fala sobre os filósofos da Grécia Antiga, que sempre dissemos isso, conhecer a si mesmo é a capacidade de usar você no melhor do seu potencial, e não é mudar o seu potencial, mas usá-lo de forma adequada. Tem ansiedade, onde você vai colocar essa ansiedade? Para quê? A favor de quê? Não é? Respira, dá uma pausa, respira. Quando nós falamos, tem pausas. Quando você respira, tem pausas. Então, perceber as pausas, viu, André? Do Vila Zen. Vila Zen está tendo um treinamento intensivo. Nós vamos ter um combate de Dharma da monja de lá, que chama Monja Shoden. Eu conheci. Então, vai ser. Esse que veio, que é casada. O monge Dengaku é o professor dela. Muito bonito, vai ser agora no fim de setembro, 22, 23 de setembro. Então, em treinamento intensivo, a gente fez lá um Buda já falei, de 9 metros de altura, vai ser uma ecovila. É um lugar muito, muito lindo. E o Nilo é do Rio Grande do Sul, ele é de São Leopoldo. E a minha filha, sendo casada com ele, quando a gente vai ao supermercado, compramos coisas do Sul. E a gente começou a apreciar coisas do Sul cada vez mais. Mas eu acho que ele está escolhendo só pergunta de gaúcho. Parece. Ou de Santa Catarina, que é vizinho. Que é pertinho, que é vizinho. A Rê Moreno chamou você de meu mestre de reiki e te mandou um beijo. Gratidão. Viu, de reiki também. Também é mestre de reiki. Nós chegamos ao minuto final do programa. Então, Sara, Jonathan, Victor, Cido, nós vamos guardar aqui para retornarmos aos assuntos que vocês propuseram. Legal, porque agora a gente já... Tá bom, eu quero agradecer, aproveitar, eu estou voltando de Salvador, fiz um encontro, o povo de Salvador é tão doce, tão amoroso, me pegavam na rua, me davam um abraço, me davam um beijo. O povo aqui de São Paulo que não saiba, porque eu não deixo ninguém me abraçar e beijar em São Paulo, mas em Salvador não tem jeito, foi muito agradável. Tem templos em Salvador? Não conheço, eu não conheço realmente, parece que havia um monge, que talvez ele esteja por lá ainda. Quem me convidou foi Marcos Aquino, que faz parte de uma coisa chamada Yoga Bahia. Ele faz um festival todos os anos, eu estive com ele algumas vezes, fui ao Butão com ele uma vez. É um jovem professor de yoga, um surfista, uma pessoa muito maravilhosa que organizou minhas palestras em Salvador. E fiz o lançamento do livro da Bela Editora, como o Zen Budismo pode ajudar a lidar com a depressão, como o Zen Budismo pode ajudar a lidar com você. Você conhecendo você. E eu acho que hoje agradeço o Otávio e que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.